Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live do programa da Escalada Financeira. Na live de hoje eu trouxe um tema bem interessante, né? Olha aqui, ó, trabalhar até os 65 anos, sendo que já estou exausto hoje. Eu já me deparei, né, nos últimos anos, quando eu estava trabalhando em empresas, em mundo corporativo, com essa situação. Vocês se deparam com essa situação também? Tipo, é, é um trabalho tão pesado, tão exaustivo, e você fica imaginando, cara, quando que isso vai acabar? Eu vou ter que trabalhar até os 65 anos, né? Isso prevendo uma aposentadoria pelo INSS que nem vai te ajudar tanto. Então, hoje o tema é em torno disso e, claro, né, como que a gente pode fazer para solucionar, para poder sair dessa vibe, dessa escassez, né, dessa energia ruim de estar já exausto hoje e já prevendo o futuro, como que eu vou aguentar até lá, o que que a gente pode fazer para mudar essa situação, para mudar essa sensação realmente de exaustão, de trabalho, de cansaço e de futuro, como que a gente pode reverter, né, Exato. Quando a gente pode reverter essa situação, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Bom, essa aqui é a jornada, né, da escalada financeira. Então, se você quer construir uma carteira que possibilite para você se aposentar no futuro, no momento que você desejar, se você quer, você precisa dar esse primeiro passo, tá? Então, é justamente linkado com o tema dessa live. A gente às vezes fica imaginando, paralisado, ou só trabalhando, deixando a vida levar só através do trabalho, acorda, vai para o trabalho, volta, dorme, acorda, vai para o trabalho, volta e dorme. A vida está passando, cada vez mais cansados, cada vez mais exaustos, e a gente não está vendo nada acontecendo nas nossas vidas. Isso aconteceu comigo durante muitos anos e espero que vocês consigam dar essa virada de chave também. Então, e para vocês terem essa virada de chave, um dos pontos que são cruciais é justamente a parte financeira, ela que vai te possibilitar ter várias escolhas. É claro que os outros parâmetros importam também, a saúde, família, relacionamentos e tudo mais, mas a área financeira é extremamente importante, assim como os outros pilares, e quando você dá esse primeiro passo, isso vai transformar o seu futuro. Esse pode ser e esse primeiro passo, ele realmente precisa ser tanto um primeiro passo que seja seguro, quanto também que pode ser uma oportunidade para esse momento seu que é iniciante, você que está começando do zero, você que nunca construiu um patrimônio, ou se tem, ele está em ativos que não rendem tanto. Então, é sobre isso que é escalada, né? A gente começar a dar os primeiros passos rumo à antecipação da nossa própria aposentadoria, tá bom? E para quem que é essa live, para quem que é esse vídeo de hoje? É justamente para quem se deu conta, assim, para quem acordou hoje exausto, vai trabalhar e fica pensando, meu Deus, quando que isso vai acabar? Porque eu já não estou aguentando mais hoje. Então, assim, eu vou ter que trabalhar essa vida, eu vou ter que ter essa vida até os meus 65 anos. Então, assim, é para dar uma acordada para quem se deu conta que ainda vai ter que trabalhar durante muitos anos, mas já está exausto hoje, tá? Ou é para as pessoas assim que nunca pensaram no futuro, que nunca refletiram sobre as suas escolhas, tá? Que só vai vivendo, empurrando a vida do dia a dia. A gente não vai, sabe, quando não tem um direcionamento de uma vida que gostaria de ter e vai vivendo a vida do jeito que vai acontecendo. Então, hoje é meio que uma reflexão para vocês colocarem um direcionamento correto, baseado no seu estilo de vida e nas suas escolhas, tá bom? Ou
para quem sonha em se aposentar, mas nunca, assim, imaginou, nunca sonhou em entender, em fazer as contas de quanto que lá no futuro vai receber, quem que vai te pagar esse valor e se esse valor vai ser realmente o suficiente para você sobreviver no seu futuro. Se faz sentido, esses valores, como que vai ser o seu estilo de vida e tudo mais. Então, independente se você é mais jovem ou um pouquinho já com a idade um pouquinho mais avançada, as pessoas só pensam às vezes em aposentadoria, mas esquecem de entender os valores que estão por trás e o custo de vida que está por trás. Então, a gente vai dar uma reflexão sobre isso também e conduzir por um caminho que vai ser uma escala que é pessoal para cada pessoa, tá bom? Ou também é para quem nunca pensou que poderia antecipar a sua aposentadoria, que acha que aposentado é só aquela pessoa já cansada, velhinha, com os cabelinhos branquinhos, e nunca pensou que uma possibilidade de vida é justamente você se esforçar agora para poder antecipar e assim não depender de ninguém e assim se aposentar a hora que você quiser. E quando eu falo em aposentadoria, não quer dizer que você vai ficar parada, que você, né, parada, que você vai deixar de trabalhar, que só vai ficar com a perna pro ar. Não é sobre isso. É sobre o trabalho não ser uma obrigação, e sim uma opção, tá? Hoje, quando eu trabalho, eu tenho a obrigação, porque a obrigação tem aquele peso de eu preciso porque senão eu não consigo pagar minhas contas, eu preciso porque os boletos não param de chegar, as dívidas não param de vencer. Ao contrário de que se você tem essa liberdade de escolha, o trabalho vai ser pelo seu prazer e não por uma necessidade, por uma obrigatoriedade. E também é para quem é muito esforçado e quer viver a vida que deseja, mas nunca parou para pensar que isso pode ser uma meta de vida, de você se esforçar e antecipar. Então, se você, por natureza, já é uma pessoa extremamente esforçado, se você colocar um direcionamento correto do seu esforço e também esse direcionamento está linkado com os seus verdadeiros valores, você vai começar a viver todo um processo, já uma vida que você deseja, e você vai conseguir antecipar algumas realizações muito antes do que você imagina. Mas para isso, você precisa ter um direcionamento correto. Mesmo se você é esforçado e está direcionando sua energia para qualquer lugar, você não chega ao lugar que faz sentido para você. Agora, se você é uma pessoa esforçada e coloca esse esforço direcionado para algo que faça sentido para você, é onde você vai começar a desfrutar de uma vida que faça sentido, que está linkado com os seus verdadeiros valores. E aí sim, você vai conseguir antecipar muitas realizações que você nem imaginava que era possível antecipar, tá bom? E para quem que realmente não é essa live de hoje, é para quem quer aquele dinheiro super rápido, super fácil. Então, realmente, aqui não é lugar de dinheiro rápido e fácil, de qualquer tipo de aposta, ou uma indicação que é a indicação do momento. Aqui não é o lugar disso. Aqui é para quem quer realmente a jornada do aprendizado, né? E também não é para quem quer aquela dica, aquela única dicasinha que vai te transformar em milionário em um segundo, tá bom? Então aqui é sobre um processo de enriquecimento tanto pessoal como profissional, material, enfim, é um processo e não uma diquinha, tá bom? E quais que são os benefícios, né, de você traçar essa jornada e você conseguir fazer assim, traçar uma meta e conseguir realizar essas metas pelos seus próprios esforços. Se você conseguir agir agora, começar a agir agora, você vai conseguir antecipar, construir o seu próprio patrimônio e antecipar sua própria aposentadoria pelos seus próprios esforços, ou seja, você não vai depender de ninguém. E você não depender de ninguém é liberdade, tá? Enquanto você
tem dependência, você fica meio que preso, escravo de um sistema. A partir do momento que você coloca como uma meta de vida, você se estrutura para que aquilo que seja do seu próprio esforço gere o que você deseja, você não depende mais de ninguém. E isso cria liberdade, cria paz, cria leveza. Ao passo que, se você sempre fica dependendo de outras coisas, fica com aquela angústia, ai, vai acontecer, não vai, você acaba vivendo escravo desses temas, tá? E imagina você chegar lá na frente, já cansadinho, que trabalhou a vida inteira e tudo mais, e descobrir que esse sistema ele é falho, ele não vai te garantir um suporte necessário, enfim, vai causar muita dor e decepção. Então, assim, é melhor a gente construir, abrir mão de algumas coisas e construir pelos próprios esforços agora, do que chegar lá na frente e se decepcionar numa época que a gente já vai dar mais abalado com questões de idade e tudo mais, tá bom? Bom, qual que é o outro benefício de fazer toda essa jornada, né? Se você é realmente consistente, mesmo que você tenha um trabalho extremamente simples, uma vida muito simples, é possível deixar um legado, é possível você reverter, a sua situação, é possível você ser a pessoa da sua família que vai transformar realmente, o futuro, a história. Às vezes vocês vêm de gerações de pessoas, sei lá, endividadas. Se você tiver um plano correto, uma meta correta e for consistente nessa meta, você vai deixar um legado diferente, você vai começar a construir uma história diferente daquilo que te trouxe até aqui. Então você não precisa viver as mesmas tipos de vida, estilo de vida, ou os mesmos direcionamentos que te trouxeram até aqui, né? Que vieram dos seus antepassados. Você pode construir uma história diferente baseado nos seus próprios esforços e deixar um legado que pode ser transformador para sua vida e para a vida da sua família, tá bom? E exemplos bacanas disso, eu trouxe dois exemplos para vocês que é possível vir de situações extremamente simples e deixar um legado totalmente diferente com simplicidade e consistência. Então, eu trouxe aqui dois exemplos assim muito inspiradores para mim. Eu fui agraciada assim com condições assim muito melhores do que as deles. Eu nunca tive uma infância extremamente rica e abundante, mas nunca me faltou comida, nunca eu não vim de uma extrema pobreza. Era uma vida simples, mas não era uma extrema pobreza. E esses dois exemplos que eu trouxe para vocês são exemplos de pessoas que realmente vieram de uma situação muito simples, mas muito simples mesmo, e que conseguiram transformar a vida deles através da consistência, através de um foco ou de objetivos claros definidos. Então, vou trazer aqui para vocês para servir de inspiração. O primeiro exemplo que eu trago aqui é de Luiz Barsi, ele é brasileiro, para quem não conhece, ele é o maior investidor pessoa física hoje do mercado de capitais brasileiro. Isso quer dizer que ele é a pessoa que mais possui ações como pessoa, né, como CPF, não como um CNPJ, um fundo e tudo mais. E ele começou muito simples, eu tô até lendo a biografia dele, é uma pessoa extremamente simples, ficou órfão com apenas um aninho de idade, a mãe, né, que é a esposa, ela foi expulsa da casa onde ela morava, que era a casa dos sogros, eles foram morar em um cortiço extremamente simples. Ele começou a trabalhar muito pequenininho como baleiro e engraxate, isso até os 12 anos de idade ele já teve a experiência dessas duas profissões. Então, assim, ele começou com uma vida extremamente simples mesmo. E hoje ele é um economista, é um advogado e hoje ele é o maior investidor da Bolsa de Ações brasileiras. Então, acho que é um exemplo
a ser seguido, é um exemplo a ser inspirado, que é possível, independente da situação que a gente esteja, mudar a nossa história. Ele ficou milionário antes dos 30 anos. Legal, né? E outra história que é muito interessante é do Ronald James Reed. Eu conheci essa história através do livro Psicologia Financeira, inclusive é logo no prefácio, logo na introdução, traz essa citação, né, essa história, e é muito interessante até como que ele está na internet, quando a gente vai procurar o nome dele, aí aparece assim como ele é um frentista, foi, né? Um frentista, um zelador, um filantropo e um investidor dos Estados Unidos com um patrimônio de 8 milhões de dólares. Ó, um frentista e zelador. Ele era uma pessoa extremamente simples, zelador de prédios e conseguiu construir um patrimônio de 8 milhões de dólares. Muito assim, exatamente o que eu quis trazer aqui para vocês é através dessa simplicidade, mas com consistência. Ele nunca deixou de pegar um pedaço do pouco que ele ganhava e investir em ações americanas. Então ele fez isso durante a vida inteira e o resultado é que ele era um multimilionário sendo um frentista e zelador. Então, independente da situação que vocês estejam, independente da origem de vocês, é possível transformar o futuro de vocês, é possível construir uma carteira, uma aposentadoria que dê liberdade de escolha, tá bom? Independente da situação que vocês vieram. Mas o importante é vocês quererem e terem essa meta muito clara, esse direcionamento claro, tá bom? Qual que é um jeito totalmente errado, assim, de começar? Eu entendi que é possível, se eles conseguiram, eu acho que eu consigo também. Mas qual que é um jeito muito errado de começar essa construção de patrimônio? É pensar que no futuro alguém, algum sistema vai te ajudar. Assim, lá no futuro, eu não preciso fazer nada porque lá no futuro alguém vai me sustentar. Deu certo até hoje. O INSS vai dar um jeito, o governo dá um jeito de alguma maneira. Então, assim, é querer confiar em algo que já não está dando certo hoje, tá? Se vocês entenderem um pouquinho assim da dinâmica do INSS, eu vou falar em outras lives, já falei nas anteriores também, é um sistema que hoje claramente ele já está entrando em colapso hoje, ele já não se sustenta hoje e no futuro claramente não vai se sustentar. Como que a gente vai confiar o nosso futuro em algo que a gente já sabe hoje que não vai dar certo, tá? Então não confie em algo, não confie em sistemas que vocês vão ser dependentes. Tá? Isso causa muita dor no futuro, decepção, necessidades em um momento que a gente precisa mais de acolhimento, de liberdade, tá? Confiar em diquinhas de colegas, ouviu alguma coisa repetidas vezes em um círculo de café, em uma mesa de bar, e dá a sensação que só você que está de fora disso, né? Aquela sensação de fear of missing out, do FOMO. Então, querer de ficar de fora, não vou ficar de fora, eu acho que se todo mundo está falando, então eu acho que dá certo. Não confie nessas diquinhas, isso daqui pode te levar à ruína. Não é assim que se começa, tá? Tem que ser com uma estratégia simples, clara e que faça sentido para você e não que faça sentido para os outros. Se você não confiar na sua própria estratégia, se a sua estratégia for baseada nas diquinhas dos outros, qualquer coisinha que acontecer te leva à ruína muito rapidamente. E aí você vai se sentir culpado e você vai começar a achar que o sistema que você investiu que não funciona, mas não foi isso que não funciona, foi a maneira como você investiu. Então, tenha muito claro quais são exatamente as etapas que devem ser seguidas para vocês não caírem em falsas dicas, que é muito comum, isso é muito comum mesmo, tá? Eu falei muito
na live das ações, eu dei vários casos, como que pode dar muito errado se vocês ficarem ouvindo diquinhas de colegas. Eu super recomendo vocês verem essa parte na live de ações, tá? Eu dei algumas, eu acho que umas 3 ou 4, mostrei até nos gráficos o que que aconteceram, qual que foi o rally de todo mundo querendo correr para bolsa e tudo mais, e o que que aconteceu depois. Então, não acredite em diquinhas de colegas, tá? A outra coisa que é muito errado, assim, e é muito comum, infelizmente, é essa questão de, vou viver como se não houvesse amanhã, e se eu morrer amanhã, eu tenho que aproveitar a minha vida e tudo mais. Isso é o que leva muitas. Esse é um tipo de pensamento, de mentalidade de pobreza. Lá no livro do Mentes Milionárias é enfatizado muito essa questão que, no final das contas, se a gente refletir, às vezes esse consumo muito exagerado, às vezes não é nem para você, mas sim para mostrar uma versão de você para o outro. É porque é agradável, é porque é mais aceito para o outro. Às vezes você nem gosta muito de alguma coisa, mas faz porque vai dar ibope, porque vai ter aplauso, porque vai ter like. Isso está te deixando pobre. Isso não vai antecipar sua aposentadoria, isso não vai te dar liberdade. Então, esse viver como se não houvesse amanhã parece que é uma liberdade, mas no final das contas, se você fizer uma reflexão profunda, isso daí é uma escravidão. Você é escravo de consumos só para mostrar para o outro. Porque se você for refletir na real, o que faz sentido para vocês, a vida é simples, o que faz sentido na nossa vida é muito simples, não precisa desse consumo exagerado para a gente encontrar felicidade. As felicidades estão nas coisas simples. Então, você quer dizer então que eu não posso comprar? Não é isso. Claro que você pode, mas faz sentido para vocês? É o que vocês realmente gostam? É o que te preenche como pessoa? Às vezes vocês compraram, sei lá, um automóvel. Esse automóvel foi para mostrar para os outros que vocês estão bem de vidas? Ou é um automóvel porque você gosta, você estudou a marca, faz sentido para você, dá menos manutenção, vocês pensam em ficar com esse automóvel durante longos anos, porque vai ser mais confortável para sua família? Então, assim, são várias questões que às vezes a gente faz mais consumos por status do que consumos para que tem a ver com os nossos verdadeiros valores, tá? Então, uma reflexão muito forte é sobre isso. A gente muitas vezes vive a vida para os outros e isso não nos preenche como pessoas genuinamente. Por isso que muitas pessoas assim que às vezes têm muita grana, multimilionários, muita riqueza, muita fama, acaba entrando em depressão, tem aquele vazio, porque aí eles chegam até lá, tem tudo isso, consome tudo isso e vê um vazio dentro, não se preenche totalmente. Por quê? Porque os valores não estão alinhados. Não é sobre o dinheiro, a coisa não é sobre o dinheiro, não é sobre o consumo. Querer parecer ser não é ser. Então, reflitam sobre o consumo de vocês, porque isso vai te distanciar de uma verdadeira liberdade. Quando você se torna escravo desse consumismo, você está preso, né? Você precisa manter aquele status, você está preso. Então, o que, que vale mais a pena? A liberdade junto com seus valores ou uma prisão para você ter likes e status, tá? Reflitam sobre isso que é muito importante. Muitas pessoas elas vão para o caminho da pobreza justamente por causa disso. E também gastar tudo o que ganha ou até mais. Isso também, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, é extremamente comum. E reforçando o que eu falei no anterior, se encontra sem nada, com vazio e sem realizações. Então, assim, esse consumismo exagerado de consumir até mais do que tem, de ficar entrando em cheque especial, achando que o cheque especial é uma extensão do seu salário, e assim, sem pensar realmente, é o que
você vai consumindo, vai passando e você vai vendo que não te preenche como pessoa, tá? Às vezes vai causar aquela emoçãozinha, né, momentânea, aquele churrasquinho gostoso e tudo mais, mas depois, o que que você está realizando de verdade? Qual que está sendo a diferença para sua vida em tudo isso, tá? Então, é muito errado a gente pensar que é possível ter transformações gastando tudo o que tem. Ai, não. Tá. Deixa eu ver aqui vamos ver se desconectou. Depois eu edito. E agora vamos entrar agora na maneira certa, né, de da gente começar a construir essa jornada, de sair desse cansaço atual, de já começar a ter um plano definido com uma meta tranquila e de você já viver esse processo, não ficar esperando, imaginando só lá na frente, lá na frente que eu vou parar de trabalhar, lá na frente que eu vou começar a viver lá na... Não, comece a partir de agora, porque o processo assim que você se apaixona pelo processo, aí sua vida vai começar a mudar, ou sua postura vai começar a mudar, o seu comportamento, as suas escolhas, e aí as coisas vão começar a fazer sentido para vocês, tá? Então, a primeira coisa é definir o que você almeja realmente viver, tá? E não o que quer mostrar para os outros, assim, tenha em mente o que realmente faça sentido para você. Então, você vai escrever num papel, então faça um contrato consigo mesma e assine e coloque uma data. Então, faça esse compromisso com você mesmo. Se você não tem um compromisso com você mesmo, com quem mais você vai ter? Tá? Então, assim, coloque essa meta definida de vida, que você quer fazer essa construção, que você quer fazer essa jornada, em quanto tempo você pretende atingir esses desejos, esses sonhos, quais são eles, e escreva e assina com uma data, tá? Volta e meia eu encontro esses contratos que eu fiz comigo mesma dos anos anteriores, eu fico muito surpresa com os resultados, o que aconteceu ao longo dos anos. Eu encontrei num caderno, em 2018, um contrato que eu tinha feito comigo mesma, com os minhas primeiras metas financeiras. E é muito louco, porque se eu nunca tivesse colocado aquelas metas financeiras naquele momento, não é só financeiro, tem outras metas pessoais, até de saúde, de emagrecimento e tudo mais. Mas se eu não tivesse colocado no papel e não tivesse feito esse compromisso comigo mesma, talvez eu tivesse na mesma situação que eu estava antes, talvez eu não tivesse mudado, talvez eu não tivesse conquistado o que eu conquistei. E os valores, assim, são totalmente diferentes do que eu almejei depois. Então, como que é importante dar esse primeiro passo? Então, faça esse contrato com você mesmo. E assim, coloque a data, que é super importante, porque isso daqui vai ficar histórico para vocês depois. E eu espero que vocês se surpreendam positivamente, assim como eu me surpreendi com os resultados. Daqui a 5 anos, vocês vão ver a transformação que esse tipo de coisa gera, tá bom? E aí, o que que vocês têm que fazer daí? Eu preciso que vocês agora coloquem realmente a mão na massa, tá? Então, lá no anterior, vocês colocaram todas as metas que vocês querem alcançar, e aí aqui a gente está focado na questão, né, da apresentação mesmo da aposentadoria. Então, vocês precisam refletir um valor, né? A gente precisa ter algo mais mensurável para a gente poder ter um destino correto. Então, assim, qual que é o valor que vocês pretendem se aposentar? Ai, não faço ideia de como fazer esse cálculo, como calcular isso. Então, uma regra bem simples, uma regra de bolso bem simples para vocês fazerem isso, é justamente vocês pegarem o custo de vida de vocês. Isso assim, começa pegando o custo de vida de vocês hoje, para a gente ter um início. Então, sei lá, faz de conta que o meu custo de vida hoje é R$ 5.000. Então, você pega esses R$ 5.000 e multiplica por 300. O valor que sair dessa multiplicação é o valor que você precisa ter hoje para se aposentar hoje.
Mas será que esses R$ 5.000 vão ser suficientes? Será que eu quero viver com este valor? Ou eu quero um valor maior, eu quero ter um conforto maior, eu quero poder ter a liberdade de viajar não sei quantas vezes por ano, enfim, por isso que eu falei para vocês que é muito pessoal e está muito ligado com os valores. Não é um negócio que é generalizado para todo mundo, é um negócio pessoal de cada um. Então, assim, o que que faz sentido para vocês? Quais que são as realizações que fazem sentido para vocês, estilo de vida e seus valores? Então, assim, o quanto que vocês pretendem ter de custo de vida no futuro? Vocês fazem o cálculo, bom, hoje eu vivo com 5.000, mas eu vivo com 5.000 bem no limite. Eu gostaria de ter uma tranquilidade, quero ter o dobro. E tá bom, vamos ter o dobro. Então faz o 10.000 vezes 300. Então você vai ter que ter R$ 3.000.000 investidos para poder ter essa liberdade, para você poder viver do próprio patrimônio, para você conquistar e antecipar a sua aposentadoria, tá bom? Então essa é uma regra bem simples e que funciona bastante para vocês terem um direcionamento. Lembra que eu falei para vocês, se a gente não tem um norte, um direcionamento, a gente não sabe para onde que tem que ir, a gente não faz ideia assim de quanto que precisa colocar de esforço para alcançar aquilo. A partir do momento que a gente tem uma meta, a gente já consegue ir trazendo para cá, falar, bom, se eu tenho que chegar lá nos 3 milhões, quanto que eu preciso ter de esforço a partir de agora? Em quanto tempo? Quanto por mês? E aí sim a gente vai tendo as metas para fazer no dia a dia, tá bom? E tem aquela tríade básica para poder acelerar o processo. Então, agora eu vou passar pelo acelerador do processo, realmente. É se você realmente está disposto a antecipar a sua aposentadoria, a colocar isso como um objetivo principal definido, a ver que é uma possibilidade de liberdade, né? Para você não ser escravo de sistema, para vocês não ficarem dependendo de nada. E quando vocês entram nessa jornada, as coisas muito legais podem acontecer, porque no que vocês estão buscando fazer mais, o trabalho é dignidade. Quando a gente busca algo, a gente vai com dignidade, com honra, né? Sempre com muita integridade. Naturalmente, a gente vai se deparar com coisas que fazem sentido para a nossa vida. E nessa busca, pode ser que vocês encontrem algumas habilidades que vocês nunca imaginaram que poderiam fazer diferença. E isso pode ser algo que podem preencher para vocês como trabalho, como serviço pelo resto da vida de vocês. Então é muito, muito interessante, tá? Então a primeira coisa é a questão de ganhar mais. Então, faz de conta que o trabalho de hoje de vocês é um fardo que vocês não gostem. Então, assim, vocês têm a opção ou de procurar outro trabalho que te remunere melhor, tá? E isso, assim, se vocês estão reclamando muito do trabalho atual, faça uma reflexão. Vocês estão reclamando porque todo mundo está reclamando, vocês estão reclamando porque realmente é ruim, vocês estão reclamando porque não tem nada a ver com vocês, por que que vocês não gostam do trabalho atual? Tá? Então faça uma reflexão profunda. Se uma pessoa que está desempregada tivesse o trabalho de vocês, ela estaria feliz? Faria diferença? Se você tivesse desempregado durante muito tempo e você tivesse a oportunidade de trabalhar no seu trabalho atual, isso seria uma bênção ou seria um peso, um fardo? Então faça essa reflexão sobre o trabalho atual de vocês, tá? Se vocês fizerem essa reflexão, assim, não, realmente eu acho que eu estou exagerando, dá para melhorar o que eu tenho aqui dentro. Uma das dicas que eu dou para vocês é sempre se colocar na posição de servir, de serviço ao próximo. Por exemplo, se vocês estão, principalmente quem está há muito tempo numa empresa, vocês sabem todos os caminhos, vocês sabem as burocracias, vocês sabem como que é possível conquistar coisas com menos tempo. Pega isso e ensina alguém.
e faça do seu trabalho um legado, algo que você pode deixar com a sua marca. Você vai ver como que vai dar mais leveza para o seu trabalho. Então, passe o seu conhecimento para frente e já se coloque na posição, nessa energia de: "Ah, bom, já que eu quero almejar algo maior, eu quero deixar o que eu for deixar aqui, eu quero deixar com muita honra. Então eu quero sair daqui sem que ninguém se prejudique, então eu já vou ensinar para as outras pessoas tudo que eu sei". E aí tudo começa a se transformar, tá? A chance de você ser até promovido no seu atual emprego é muito grande. Então, se coloque nessa posição e sempre busque o crescimento, tanto pessoal quanto o crescimento de serviço para o próximo, quanto o crescimento da própria empresa. Coisas começarão a acontecer de uma maneira muito bacana, tá? Isso ajuda a dar mais leveza e ajuda também a construir um futuro dentro do lugar que vocês estão mesmo. E tenha metas. Eu sempre fui um pouquinho meio assim com: "Ah, o que que você pretende? Aonde se você quer estar?". Eu tinha um pouquinho até de medo sobre essas perguntas, assim, sabe. Mas no final das contas, elas são importantes. É muito importante saber aonde que você quer estar. Você está feliz exatamente na posição, no cargo e na área que você está? Ou seria interessante você ir para uma outra área para aprender mais coisas? Ou dentro da sua própria área é possível você escalar, você crescer em alguma posição? Se você quer crescer em uma outra posição, o que que você precisa ter? O que que você precisa desenvolver para conquistar lá? Então, só essa jornada de busca, você já vai aprender muito. Às vezes você nem vai ser promovido, você vai ser chamada para outro emprego e tudo mais, mas só essa busca, essa jornada já vai fazer muita diferença. Então, vocês saem dessa questão, nesse ambiente de reclamação, de ser um fardo, para buscar outra visão do mesmo lugar que vocês já estavam. Então você mesmo vai mudar e isso, a chance de vocês terem algum tipo de promoção ou serem chamados para outras empresas é muito grande, tá bom? Outra coisa de ganhar renda extra que é muito forte, não, que de ganhar mais, que ajuda muito, é justamente fazer renda extra. Isso eu falo por mim mesmo, quando eu cracei, eu fiz um contrato comigo mesma, eu fiquei assim muito objetivo principal definido, aquela coisa de, né, de querer alcançar aquilo com toda a minha energia e buscando realmente essa questão da liberdade. Então, fazer renda extra vai, talvez, como eu falei, te possibilitar entrar em contato com coisas que você gosta. E isso é uma renda extra que vai ser um prazer até. Por exemplo, você gosta de fazer algum artesanato? Você gosta de cozinhar alguma coisa? Você faz um bolo que é elogiado por todo mundo? Pelo que as pessoas te elogiam. E às vezes você fala: "Ai, eu não tenho talento nenhum com nada". Eu tenho certeza que alguma coisa na sua jornada de vida você tem alguma facilidade. Às vezes você não está enxergando, mas você tem facilidade. Se você não faz ideia, começa experimentando, faz uma coisa aqui, uma coisa ali, vai buscando alguma coisa em serviço ao próximo, né. "Ai, eu aprendi a tocar flauta", ensina uma criança a tocar flauta. "Ai, eu sei lá, fazer um origami de não sei o que lá", faça isso, ensina alguém a fazer isso. Então, essa é uma maneira de vocês encontrarem fazer renda extra, ensinar a alguém, tá bom? Outra maneira de vocês fazerem uma renda extra é separar tudo que vocês não utilizam mais com mais de 1 ano, tá? Isso sempre com essa questão, né, com essa energia do serviço, pensa que tudo que vocês não utilizam pode ser útil para alguém. Então, coloque em sites de venda e invista esses valores. Às vezes tem alguma coisa que sua que está parada, que não pensa nessas coisas como algo que vocês querem ganhar dinheiro, rios de dinheiro. Sempre pensa como um serviço. Poxa, esse teclado aqui eu não utilizo mais, eu acho que outra pessoa pode fazer bom usufruto disso. Coloque à venda por um preço que você ache justo, não pensando em ganância, em ganhar em cima do outro. E você vai ver que naturalmente você vai se sentir bem tanto por você quanto pelo outro. Primeiro porque você vai estar limpando coisas que
não fazem mais sentido para vocês e para outra pessoa está sendo útil. Às vezes tem alguma sandália que vocês nunca utilizaram, mas isso daqui pode chegar a alguém para quem sempre sonhou em ter essa sandália. Então, assim, faça essa análise ao redor da sua casa. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar muitas coisas que podem gerar valor. E pega essas coisas e invista. Não é para gastar, tá? É para investir daí, tá bom? Não vai jogar o seu esforço à toa daí. E gaste menos, então esse é o segundo pilar para a gente poder acelerar esse processo todo. Uma dica, eu vou trazer algumas dicas para vocês aqui, e a primeira é, a cada vez que vocês pegarem o cartão de crédito e for passar, cada vez que vocês deixarem uma luz acesa, lembrem-se se isso está aproximando ou está te deixando mais longe da vida que você se comprometeu a ter. Lembra daquela primeira etapa que é fazer um contrato com você mesmo? Para tudo que vocês fizerem em termos de gastos financeiros, faça essa análise para ver se realmente está te aproximando ou está te distanciando daquilo que você colocou no papel para ter. Cada vez que vocês passarem o cartão de crédito, é só mais um docinho, é só mais um não sei o que lá, é só mais uma saída, é só mais uma bebida, enfim, reflitam, né? Isso daí tá me aproximando daquilo que eu me propus a viver? Ou isso tá me afastando? Então, vocês vão ver que alguns gastos, principalmente, é meio que mágica, assim, alguns gastos, eles vão desaparecer, porque vocês vão ver que não tem nada a ver com aquilo que vocês querem viver. Ou seja, a maneira como vocês vivem hoje é o que vai te aproximar ou te deixar mais longe daquilo que vocês querem viver. E isso acaba transformando tudo na vida de vocês, tá? Então, reflitam muito sobre sempre quando vocês forem gastar alguma coisa, quando está gerando algum tipo de gasto, igual eu coloquei aqui da luz acesa deliberadamente, de um banho muito longo, enfim, o quanto que isso está te aproximando ou o quanto que isso está te deixando mais distante daquilo que você quer conquistar, tá bom? E outra dica que acompanhe os seus gastos mensalmente. Então, assim, só o fato de vocês colocarem em algum lugar, anotar, colocar numa planilha, enfim, assim, não coloque dificuldade naquilo que é para ser simples. Se vocês não têm facilidade com planilha, não usa planilha, usa um papel, mas anotem. O simples fato de vocês anotarem, vocês vão ver quão mágico vai ser que alguns gastos vão sumir, porque vocês vão ver que é um super desperdício que não gera valor para a sua vida, tá bom? Então, acompanhe esses gastos, que é muito importante. Faça um inventário financeiro todos os meses com o quanto que você tem de patrimônio e o quanto que você tem de gastos. E isso vai ajudar muito vocês nessa jornada, tá bom? E o terceiro pilar, assim, para ser um super acelerador, é justamente o pilar de investir melhor. Vocês viram, assim, que essa jornada toda, o investir melhor só está chegando agora. Ou seja, tudo quando o começo de tudo não é você ganhar um monte de dinheiro, você ser um investidor, você ter acesso a coisas melhores, não tem nada a ver com isso. O primeiro passo é a decisão de querer, tá? Então, assim, depois que você quis, aí tem todas essas etapas que a gente falou até agora, para a gente só agora chegar nessa questão de investir melhor. Então, algumas dicas, né, para vocês melhorarem ao longo do tempo essa questão de investir melhor. Então, eu coloquei aqui, ó, se dedicar toda semana a aprender algo novo sobre finanças pessoais, tá? Ai, mas é chato, eu não gosto. Gente, a gente não tem que fazer o que a gente só gosta, a gente tem que fazer o que é preciso para alcançar aquilo que a gente quer, tá? E vocês vão ver que às vezes o que é difícil, o que é incômodo, o que é chato no começo, é o que vai poder te transformar e te dar mais bagagem para tomar melhores decisões depois. Então, quanto mais vocês ampliarem o conhecimento de vocês, é aquilo que vai te colocar em ambientes que vão te dar mais oportunidades, tá? Então, não tenham, assim, lutem contra essa questão de, eu não gosto,
eu quero, assim, insista sempre pensando naquele contrato que você fez com você mesmo, tá? Então, aprenda algo sempre, toda semana, pelo menos uma coisinha sobre investimentos, sobre finanças pessoais, que isso vai transformar a vida de vocês, tá? O controle financeiro de gastos, que eu mencionei anteriormente, e o dos investimentos também, né? A questão de investir todos os meses. Então, ter essa consistência de se pagar todos os meses primeiro e vai anotando, inclusive, né? Esse mês eu consegui investir R$ 100. Mês que vem eu vou investir 150. Eu economizei em uma saída, sobrou mais R$ 50, vai ser 200 esse mês. E você vai acompanhando tanto essa questão de investimentos quanto a questão de gastos. Você não vê assim que quando a gente olha, quando a gente vê os números, é diferente. A gente começa a pensar, poxa, será que vale a pena eu comer esse negócio todo gorduroso, vai entupir a minha veia, eu nem vou lembrar do sabor dele daqui a pouco e custa tudo isso, ao passo que eu posso comprar 10 ações dessa empresa que vai ficar comigo pelo resto da vida e ainda vai me pagar um mini salário em dividendos. Então, esse tipo de coisa vai começar a acontecer aos pouquinhos. Claro que no começo, sim, ainda é muito, né? Não vai ser assim de repente, mas aos poucos, quando você vai criando essa disciplina, você vai conseguindo aumentar cada vez mais o conhecimento e começar a ter uma inversão assim do fluxo do seu dinheiro. Você vai ver que internamente com o que você tem hoje já pode ter muita, muita, muita mudança. E a partir do momento que você mudar, o agora é o que vai te deixar mais próximo ou mais distante daquilo que você quer alcançar. Mas a primeira coisa de tudo é justamente você saber onde que você quer chegar, tá bom? E, naturalmente, fazendo essas etapas, você vai se sentir mais animado, menos exausto, pois você está focado em algo que você realmente acredita. Então, essa é a questão que eu comentei com vocês sobre se apaixonar pelo processo, não só pelo resultado. O resultado vai ser, vocês vão ver que a emoção do resultado vai ser mínima perto dessa jornada, de tudo que vocês vão fazer de transformação para mudar a postura e tudo mais, para conseguir alcançar os verdadeiros objetivos. Então, daquela situação de, eu estou exausto já no meu trabalho hoje, eu não aguento mais, a partir do momento que você cansa, não, eu quero chegar lá, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tudo mais. Você está focado, agora você tem algo a perseguir. Então, essa jornada, e sempre buscando assim, poxa, eu consigo fazer isso hoje, mas o que que dá para eu acelerar mais? O que que dá para eu desenvolver para antecipar? Então, toda essa jornada de aprendizado, conhecimento e desenvolvimento gera uma energia igual um dínamo mesmo. Quanto mais usa, mais você quer fazer. Então, é algo que é bem transformador. E todas as áreas da sua vida podem ser transformadas entrando nessa espiral de desenvolvimento, tá bom? Sua energia vai ser diferente, você vai se sentir mais animado. Às vezes você está na mesma empresa, você vai mudar de postura só porque você tem agora um objetivo claro definido baseado nos seus valores. O investimento constante e de longo prazo, você vai pegando o jeito e o gosto, vai aumentando os aportes, e quanto menos você esperar, você vai ter um patrimônio que você nunca imaginou, tá? Então, assim, começa, assim, não tenho nada, começa com o que você tem hoje, com o que você consegue ter hoje. Com o tempo, é uma espiral realmente, é uma espiral de crescimento, conhecimento, crescimento, conhecimento, crescimento, conhecimento. Com o tempo, naturalmente, aquilo que você colocou no começo vai estar muito maior, você vai entendendo a dinâmica da coisa, você vai entendendo que o esforço, ele está se concretizando em alguma coisa, ele não está indo evaporando sem você nem saber o que está acontecendo. Quantas pessoas trabalham, se esforçam e não sobra nada? Isso daí é uma fala comum, mas por quê? Onde que está indo? Dinheiro é energia. Onde que está indo a energia dessas pessoas? Que elas nem lembram, elas nem sabem o porquê que não sobra nada.
tá? Então sai dessa espiral de escassez, entra na espiral da abundância, entra nessa questão, e para isso você precisa começar, e para começar, nem que for com um pouquinho, é importante, tá? Comece com aquilo que você consegue hoje e vai aumentando ao longo do tempo. Você vai ver que é natural, você não vai querer ficar só com o que você começou, porque você vai ver que o esforço de vocês estão se concretizando. E aí é mágico, assim, vocês vão se esforçar cada vez mais, porque aquilo vai ser simplesmente a consequência do seu esforço, da sua escolha. E é muito gostoso, tá? Então, agora aqui, assim, ó, o que a gente precisa fazer? Um resumo total de tudo que a gente falou, o que vocês precisam fazer para realmente conseguir sair dessa questão de exaustão de trabalho, talvez até pedir demissão antecipada, talvez trabalhar com o que vocês gostem, para ter essa liberdade do trabalho ser uma questão de opção e não ser uma questão de obrigatoriedade. Então, etapa número 1, primeira coisa, fazer um contrato consigo mesma da vida que vocês almejam ter. Coloque, gente, nessa questão financeira, vocês podem colocar o que vocês quiserem, mas nessa questão financeira é importantíssimo vocês colocarem o valor e colocar a data, tá? Então, o que vocês querem alcançar, tudo mais. Então, coloque e assine com a data, tá bom? Ponto número 2, fazer o cálculo do patrimônio da aposentadoria. Então, qual que é o valor da aposentadoria que vocês querem ter? Então, lembra, pega o custo de vida de vocês de hoje, multiplica por 300, faça uma reflexão, essa é a vida que eu quero ter hoje com esse valor? Qual o valor que eu quero viver? Então, aí vocês multiplicam por 300, regra de bolso bem simplinha. Ponto número 3, ganhar mais. Então, agora a gente entra nos aceleradores, o como que a gente pode antecipar aquilo que a gente quer alcançar. Então, no emprego atual, mesmo que não goste, buscar servir as pessoas, fazer renda extra, vender o que não usa mais, tá? Então, acelerar. Utilize a habilidade de vocês, utilizem as coisas que vocês não estão utilizando e sirvam as pessoas. Quarto ponto, gastar menos. Então, para cada gasto que vocês forem ter, assim, gente, é das mais simples às mais sofisticadas. Excesso de cartão. Então, começa assim, faz do maior para o menor. Onde vocês gastam mais? Dá para negociar? Dá para mudar? Então, reflita se estes gastos estão te aproximando ou estão te distanciando da vida que você almeja ter, tá? Faz de conta que vocês têm 5 assinaturas de streaming. Vocês assistem todos eles todo dia? Provavelmente não. Não dá para abrir mão de algum? Não dá para dividir algum? É esse tipo de coisa que vocês têm que refletir. Porque ficar pagando coisa por coisa, é só R$ 35, é só R$ 40. Junta esse é só, vocês vão ver o tanto de dinheiro que vocês estão gastando com algo que vocês não utilizam, tá? Isso está te distanciando da vida que você almeja ter. Então, corta tudo aquilo que não faça sentido para vocês, tá? E ponto número 5, e para finalizar, invista melhor, tá? Então, sempre invista em conhecimento toda semana, busque entender, anotar um ativo novo, um controle financeiro, uma consistência mensal. Então, assim, os investimentos eles vão ser um acelerador para você antecipar. Mas, assim, hoje vocês conseguem, no trabalho de vocês atual, ou com as coisas que vocês têm mesmo, com os gastos atuais, fazerem muita coisa. E aí, o investimento ele vai servir para te acelerar, para fazer com que aquele dinheiro que está circulando, ele pare e passe a crescer numa velocidade maior para você. Tá bom? Então, finalizando, o ponto número 5 é investir justamente nos investimentos. Isso vai transformar e vai acelerar muito todo este processo, tá bom? Pessoal, esse era o recadinho que eu queria dar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vou ficando por aqui. Se vocês gostarem, espero que vocês gostem, tá? E vejo vocês na próxima live. Um grande abraço. Tchau, tchau.